A Aliança de Sangue. Por Luis Harley Goes. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus, capítulo 4, versículo 1. Toda oração fundamentada no sangue de Jesus é efetivamente poderosa para combater o poder das trevas. Quando oramos baseados nessa premissa, estaremos orando de uma forma eficaz. É necessário ter uma compreensão mais profunda sobre a aliança que temos com o sangue de Jesus, pois a partir dela é que se poderá ver a relação da oração com a palavra de Deus, isto é, com a sua vontade. Uma oração eficaz necessita estar fundamentada na aliança da graça. Segundo os dicionários da língua portuguesa, aliança tem sentido de pacto, acordo, trato, concerto. É fato que para ser concretizar uma aliança é necessário que haja, no mínimo, duas partes. O relacionamento de Deus com o homem sempre tem sido baseado em alianças. Foi assim no começo com Adão no Jardim do Éden, culminando em seu relacionamento conosco através da nova aliança, ou aliança do sangue de Cristo. É o próprio Deus quem estabelece os termos de suas alianças com o homem, ou seja, sempre deixa claro qual a parte de cada um. Ele jamais quebrou suas alianças com o homem, e por conta disso, podemos ter a certeza que tudo que ele estabelece como sendo a parte dele nesses concertos irão se cumprir sempre, caso o homem seja cumpridor da sua parte. Cada vez que Deus se aliançou com o homem, sempre houve o estabelecimento de princípios condicionais, tendo como alvo o cumprimento de suas promessas. Quando estamos debaixo da aliança feita com o sangue de Cristo, conhecida como a nova e eterna aliança, iremos encontrar as duas partes envolvidas nessa aliança, Deus e a humanidade pecadora. O homem, por causa do pecado de Adão, decaiu da graça e favor de Deus, deixando de viver em comunhão com o seu Criador, passando a viver em trevas e na lama e degradação do pecado. Mas Deus sempre foi motivado a amar ao homem, o qual nunca correspondeu de modo correto a esse amor. A maior demonstração desse amor de Deus para com o homem é provado quando ele envia seu Filho, unigênito Jesus, para a terra. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Ao assumir a forma humana, Cristo tinha como objetivo levar uma vida perfeita, sem mancha, sem pecado, vivendo com a natureza humana. Após isso, ele cumpre as exigências de Deus ao pagar o preço pelo pecado humano através de seu sacrifício vicário, substituição, na cruz do Calvário. A partir de então, o homem passou a ter possibilidade de acesso a Deus através de Cristo. Na aliança da lei ou antiga aliança, a qual era a aliança de Deus com o povo de Israel, o mediador foi Moisés, e isso implica em dizer que Moisés foi o encarregado de ser o moderador entre o que Deus estabelecia, suas promessas, para o povo de Israel, de forma condicional, tendo o próprio povo de Israel como beneficiário, caso cumprisse sua parte no concerto. Já na aliança estabelecida pelo precioso sangue de Jesus, é o próprio Cristo que se torna o mediador. Cumprir a tudo que ele ensinou é a parte que cabe a cada homem que se torna, pela fé, beneficiário do favor de Deus. O escritor do livro de Hebreus faz uma análise entre a antiga e a nova aliança e considera a aliança da graça superior à aliança da lei, justamente por conta das promessas feitas por Cristo, nosso mediador. A aliança do sangue de Jesus acontece primeiramente com Deus Pai
e Deus Filho. O Pai promete como herança a Jesus um reino e cumpriu essa promessa a partir do momento em que ressuscita a Cristo dentre os mortos. Esta aliança entre Pai e Filho resultou na redenção para a humanidade, mas só se torna beneficiário aquele que se relaciona, pela fé, na cruz de Cristo e seu sangue derramado. Ela é descrita no livro de Apocalipse. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Nesta aliança, a parte que cabia ao Filho era preparar a morada para Deus aqui na terra. Uma morada que fosse adequada e eterna. O tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão nunca foram lugares apropriados e satisfatórios para Deus aqui na terra. O desejo de Deus era habitar em um local continuamente e de forma mútua, para que todos pudessem ver, sentir e apreciar a sua glória revelada. Foi isso que Jesus realizou. Ele preparou um lugar para Deus. Cristo preparou um lugar de habitação para si e a sua igreja e preparou um corpo onde Ele mesmo é o cabeça e através do qual Deus pudesse realizar todo o seu propósito divino na terra. Tendo Cristo como o cabeça do corpo, este precisa se apresentar sem mácula, assim como era o corpo original de Adão antes de possuir a natureza corrompida. Este novo corpo é constituído por pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. Na aliança com o Pai, Jesus obedeceu a todos os termos e os cumpriu. A partir de então, a Igreja, como parte de um corpo onde Cristo é o cabeça, também precisa obedecer aos termos da aliança do sangue. Agora, todos os que estão aliançados por fé no sangue derramado de Jesus torna-se parte da família de Deus e se torna beneficiário. O Deus Filho realiza a concessão dessa família ao cuidado do Deus Espírito Santo e ele realizará para a Igreja de Cristo tudo aquilo que foi conquistado de forma ampla, profunda e irrestrita por Jesus na sua obra de redenção realizada na cruz e com o derramamento do seu sangue. Na aliança da lei, o Espírito Santo se revela para a humanidade um tanto quanto que restritamente. Ele levantava homens para profetizarem, para operar milagres, tudo com o propósito de revelar e demonstrar o caráter da vontade de Deus. Na aliança da graça ou da promessa, e através de Jesus outorgando este tão grandioso ministério, este mesmo foi dado em sua plenitude e passa a habitar no homem, sendo o poder de Deus em cada um daqueles aliançados com o sangue de Jesus e que caminham em obediência aos termos dela. Ao receber o Espírito Santo com todo esse vigor e robusteza, a Igreja de Cristo passa a possuir poder para realizar toda a vontade de Deus. O Espírito Santo, ao habitar no homem, passa a reverter as sequelas do pecado na natureza humana, tornando o corpo de Cristo imaculado sem manchas, dando-lhe força e santidade. Após realizar todas essas coisas, Jesus retorna para o Pai e se estabelece à destra dele, intercedendo por todos aqueles que estão aliançados com seu sangue e cumprem aos termos dessa aliança, sua vontade. É dessa maneira que a cabeça de Satanás é esmagada, culminando com a destruição do reino das trevas e seu governo de maldade. Antes de Cristo ressuscitar, outras pessoas já haviam ressuscitado, porém, mais tarde morreriam novamente.
O Pai libertou o Filho do domínio da morte ao ressuscitá-lo e fazendo com que ele não experimentasse a morte novamente. De Adão até a morte de Cristo, não houve ninguém que fosse ressuscitado e não morresse uma vez mais. Deus Pai, ao ressuscitar a Jesus, deu-lhe vida e rompeu com o poder da morte. O apóstolo Paulo nos diz que a morte é o último inimigo a ser destruído. Por isso toda a autoridade foi dada a Jesus, tanto no céu como na terra. O Pai dá todo o poder a Cristo e ele passa a conceder o Espírito Santo, Cristo em nós, a todos aqueles que pertencem a ele, através dessa aliança. É com essa autoridade que Jesus concede poder ao seu corpo, revestindo sua igreja com a força de seu poder. Através desse poder, ele dá a cada membro do seu corpo a capacidade de realizar a vontade de seu Pai, e é o próprio Pai quem sela e protege todo aquele que vem a Cristo, por intermédio do Espírito Santo, pois é este quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. O Pai, então, dá ao Filho uma herança constituída de pessoas de todas as nações da terra, através de um reino onde o seu domínio será eterno. A Igreja é a extensão do corpo onde Cristo é o cabeça. Então, se a Igreja é essa extensão do corpo de Cristo, ela pode reafirmar para todos os principados e potestades a multiforme sabedoria de Deus Pai, e assim, justificando para a humanidade todo o amor de Deus para sempre. Para que essa aliança, a qual já existia desde o começo, se consumasse, era imprescindível o fato de que o Filho viesse ao mundo segundo a natureza humana, sujeitando-se a todas as mesmas tentações, sem se apoiar na sua condição de Deus. Ele teria que ser vitorioso em todas as áreas, da mesma maneira que o homem pode ser vitorioso, isto é, pelo poder do Espírito Santo. Cristo sujeitou-se à obediência aos termos da aliança com o Pai até a sua morte de cruz. A morte na cruz, naquela época, era a forma mais vergonhosa de se morrer. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Cristo já era o Cordeiro de Deus que havia sido imolado antes mesmo da criação do mundo. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Sendo assim, obviamente presenciou a queda de Satanás. É o próprio Jesus que, em sua vitória no sacrifício que nos trouxe plena redenção, quem nos revela que uma de suas atitudes foi impossibilitar toda a chance de acesso do diabo ao céu. Diferentemente do ocorrido no caso de Jó, onde Satanás tinha alcance ao céu e acusara Jó diante de Deus de ser justo somente porque Deus o abençoava. Não se pode esquecer que o diabo sempre será o grande acusador de todos. Então, ouvi uma voz forte no céu, proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse, capítulo 12, versículos 10 e 11. Diante destes versículos, percebe-se que Satanás tem o seu acesso ao trono de Deus para acusar a Igreja de Cristo impedido pelo próprio Senhor Jesus, mas ele ainda continua nos acusando em nossa mente, o campo da batalha, o qual é definido pelo apóstolo Paulo, nos querendo fazer achar que somos indignos de orar ao Pai para fazer nossos pedidos serem conhecidos por Deus mediante nossas orações,
querendo fazer o homem a crer que o mesmo não tem acesso ao trono da graça. Se faz necessário compreender que a eficácia de nossas orações está solidificada na aliança que se tem com o sangue derramado por Cristo. Somos a parte beneficiada desta aliança. Nos foi dado o benefício de acesso à presença de Deus. Para quem está aliançado com o sangue do Cordeiro de Deus, é de fundamental importância ter o conhecimento de que se tem livre acesso à presença do Pai. É imprescindível exercermos este direito de chegar à existência de Deus. Quando não se faz isso, se nega a obra proporcionada por Cristo na cruz do Calvário. Quem é beneficiário da aliança do sangue de Jesus pertence a um grupo especial e íntimo, ao qual foi dado acesso ao trono da graça do Pai. Tal acesso é gratuito, mas não foi barato. Custou o preço do derramamento do precioso sangue de Jesus e a sua vida. Todo cristão precisa aprender a requisitar esse benefício que por direito lhe pertence em Cristo. Você que ainda não se aliançou com Jesus através de seu sangue, aceite-o como Senhor e Salvador ainda hoje e seja um beneficiário do maior tesouro que esta aliança dispõe, a saber, vida eterna ao lado de Deus, o Pai. Pense nisso. Jesus te ama. Eu sou Luiz Arley Góes